ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área na Bandeirantes. Oferecimento. Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos, agradecendo sempre a sua audiência, o seu carinho com a equipe de Carlos Batista. E a partir de agora a gente vai tocar a bola aqui, até meio-dia, para falar em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani aproveita a apresentação de Regis para anunciar novas ações de marketing. Durante a coletiva, Regis celebrou o seu retorno ao Brinco de Ouro com ingressos já à venda na bilheteria. Guarani faz o último treino nesta quinta-feira, antes do duelo de amanhã contra o Avaí, 19h. Valber e Daniel Guedes deverão ser anunciados nos próximos dias. Para lembrar, os ingressos já estão à venda para o jogo de amanhã do Guarani, R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Após acordo, Pedrinho rescinde contrato com a Macaca e assina com o Ceará. Novo contrato de Gé tem duração até 2027 e multa de R$40 milhões para o mercado interno e R$40 milhões ou de euros para o exterior. Macaca viaja neste sábado a Salvador, onde enfrenta a equipe do Vitória, 18 horas pela primeira rodada da Série B. Corinthians joga mal e perde para o Remo por 2-0. O duelo foi o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Richard Franco e Muriqui marcaram os gols da equipe paraense, que tem o Marcelo Cabo como treinador. De virada, o Palmeiras venceu o Tombense por 4-2 no Allianz. Confrontos de hoje pela Copa do Brasil. O Náutico pega o Cruzeiro, ABC e Grêmio. E o Maringá pega o Flamengo. Em coletiva após a vitória, Abel Ferreira descarta o interesse do Palmeiras em Luan, volante do São Paulo. Abre aspas, não vai pular o muro. James Rodrigues e Olympiacos anunciam rescisão de contrato. Jogador colombiano deixa o clube após 7 meses na Grécia e volta a ficar livre no mercado. Gleger Zorzin. Gleger, a primeira pergunta: se você fosse dirigente de um clube brasileiro com bastante dinheiro, você pensaria em
James Rodrigues. Boa tarde, bom dia para você. Boa tarde, bom dia, CH. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, CH, é bom jogador, né? Foi destaque na Copa do Mundo, mas eu acho que já passou. Eu acho que pela grana que você vai investir em James Rodrigues, acho que dá para ter melhores opções no mercado. Mas é uma questão de critério, né? E a gente se conhece muito bem o critério dos dirigentes do futebol brasileiro. Então, eu não faria, eu não traria. Eu acho que se você pegar toda essa grana aí, dá para você, no mínimo, 2 opções melhores do que James Rodrigues. O critério dos dirigentes ou a falta de critério, né, Grande? Exato, bem por aí. 11:34 97102 1493. Mande a sua mensagem e daqui a pouquinho ela vai pro ar. Bandeirantes. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados desta quarta-feira. Liga dos Campeões da Europa, jogos de ida realizados, quartas de final. O Milan venceu o Napoli por 1-0 e o Real Madrid derrotou o Chelsea por 2-0. A definição dos classificados na próxima semana. Pela Copa do Brasil, vamos aos resultados. O Nova Iguaçu perdeu para o América 2-1. Coritiba Sport 3-3, o Fluminense 3-0 no Paysandu, o CRB venceu o Atlético Paranense por 1-0, o Palmeiras derrotou o Tombense 4-2, o Atlético Mineiro de virada venceu o Brasil de Pelotas 2-1, o Ipiranga perdeu para o Botafogo 2-0 e o Remo venceu o Corinthians 2-0. Hoje, 7 da noite, tem Náutico e Cruzeiro. Às 8 da noite, Maringá e Flamengo. E fechando os duelos desta terceira fase, jogos de ida, hoje, 9h30 da noite, tem ABC e Grêmio. Lembrando que os campeonatos nacionais, as séries A e B, começam neste fim de semana. Com destaque amanhã, 7 da noite, com a estreia do Guarani na Série B no Brinco, 7 da noite contra o Avaí. A Macaca estreia no domingo, às 18 horas em Salvador, contra o Vitória. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone,
São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Legger, vamos atender os nossos clientes aqui. Boa Sempre. tarde, CH. Hipoteticamente, se você fosse o treinador da Ponte para a Série B, dos 11 titulares, considerando o Arthur na lateral esquerda, qual posição você trocaria o time titular? E aí, CH? E aí, Zorzinho? Marcelo Pimentel. Responde aí, galera. Do time titular, qual que eu trocaria? Se você pudesse contratar um jogador que não te agrada tanto assim. Eu acho que nenhum. Eu acho que, inclusive nós falamos ontem com o Marco Erbelin, né? E deixou muito claro que provavelmente não... Primeiro que não tem proposta de saída para jogadores. E eu acredito que não vai sair. Eu não trocaria, CH. Eu acho que o time titular da Ponte Preta precisa de ajustes, mas em peças de reposição. Porque o time, para mim, é um time competitivo. Tem jogadores interessantes no time do Remo para Ponte? Você não acha, Edivaldo? Cara... Gente, mas é um jogo, né? Foi um jogo só. Tem um monte de jogador veterano. Tem jogador interessante em tudo que é time. Agora depende de uma série de circunstâncias. É, né? Que os caras ganham do Corinthians, né? E já fica, cara, todo mundo presta. Tá vendo? O Remo consegue montar um time para ganhar do Corinthians. Não é assim por aí que a banda toca. Mas tá registrado. Bom dia. Os ingressos para o jogo de estreia do Guarani estão com valores um pouco altos para o início de campeonato. 40 e 20 seria o ideal, não acha? João Bugrino fala. Também acho que poderia ser 40 e 20, né? Ainda mais nesse começo, né, CH? Começo, eu acho que tá exagerado. Por 60 conto aí, tá pesado, hein? Aguinaldo da Americana tá sugerindo a volta do Rodrigo Andrade. E aí, Gleger? Então, foi ventilado essa possibilidade, mas o Rodrigo parece que tá muito feliz, né? Não assinou lá no Vitória. Não assinou ainda, né? Tá solto. Tá solto? Tá solto. Eu acho que ele não vem. Mas você? Eu contrataria, com certeza. Muito bom jogador. O Paulo Jacumã de Conde, na Paraíba. Muito obrigado. Adoro a Paraíba. Adoro o Nordeste. Sensacional. Adoro o Nordeste. Adoro. Meu Deus. Importantíssimo acerto da situação do Gé. Duvido que ele fique até o fim da temporada na Ponte. Ele é um jogador que falta no mercado. Tá bom. Vamos ver, né, o que vai acontecer. É o Aldoliz, do Parque Industrial. Um abraço para você. Agora vai o Lionel Regis. Agora segura. Vamos ter muitos gols, muitas assistências. Essa é a expectativa, né? Tomara que ele jogue bem. Estou preocupado com o excesso de elogios ao Regis. O que você acha? Abração, Renato Bugrino. Você que está preocupado com isso, né, Gleger? Você tem falado quase todo dia. CH, porque faz algum tempo que o Regis não tem uma sequência como titular. Ficou o tempo parado. Quanto tempo faz que o Regis não joga uma partida inteira? Então é isso que você tem que avaliar. Na entrevista ontem ele me pareceu muito feliz. Veja bem, eu tô acha torcendo. Que ele consegue jogar até melhor do que a outra? Eu acho que sim. Outra passagem. Eu acho que sim, CH, mas para que isso aconteça, você viu ele falando, parece que tem 2 jogadores só que ficaram aí da época que ele esteve aqui. 2 remanescentes. Então, exatamente. Então, precisa de uma readaptação do atleta. Quando eu falo tudo isso que eu disse, inclusive ontem no Sport em Debate eu disse isso também. É que o torcedor ele precisa ter um pouquinho de paciência. Eu falei a mesma coisa com o Bruno Mendes, não sei se você se lembra. E foi o que realmente aconteceu. Então, são bons jogadores, vão ajudar, mas calma. O Regis não é o salvador da pátria, vai chegar aí e vai fazer tudo que o torcedor está esperando. Não vai ser o Messi nem o Careca. Muita calma nessa hora. Não dá para comparar aí com o Careca. Dá? Compararam, né? Mas dá? De forma alguma. Nem vou falar do Lionel Messi, isso aí é uma insanidade. O Batata de Rio Preto, o CH, eu acho que a Ponte Grande Batata. Eu acho que a Ponte Preta esse ano na Série B tem que tentar se manter sem sufoco. Para assim, no ano que vem, lutar por coisas melhores. O Eberlin, tá tirando leite de pedra, é o seguinte, cara, o ano para subir esse ano. Ano que vem, com certeza, vai ter time grande de volta. E depois, a chance de mudar a regra do jogo é grande. E o que pode mudar para o ano que vem? A pressão é muito grande. Para cair 2 só ou 3 no máximo. Não cair em 4 e subir em 4. Tem outro detalhe importante. Esse ano 2 times estão muito fortes. Estou começando a estudar a partir de amanhã, né, Gleger? A gente começa o trabalho aqui na Série B. Eu vi o jogo do Sport contra o Coritiba, Copa do Brasil. O Sport e o Ceará estão muito fortes. Tá forte.
Muito forte. E para mim são os dois candidatíssimos a acesso. Então é bom os times de Campinas se coçarem, porque vai ser um campeonato extremamente... O Avaí, que é o primeiro jogo do Guarani, também se reforçando. O Alex lá, técnico. Exatamente. 11h44 agora. É hora do Bugre da Band. Acionando o Vladimir Catarino pela ponta esquerda para falar do Bugre. Fala, Vlad! Oi, CH. Vamos falar do Guarani aqui no Nossa Área. Guarani que estreia na Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, hein? Amanhã pega o Avaí jogando no estádio Brinco de Ouro. O Meia Regis, CH, teve a documentação regularizada no boletim informativo diário da CBF e está apto para a estreia do Guarani nesta Série B. O meio-campista foi emprestado pelo Coritiba até 31 de dezembro de 2023, com a maior parte dos salários pagos pelo Coxa. Mas o Guarani poderá ficar com o jogador em definitivo após o término do empréstimo. Então o Guarani aí está tendo a possibilidade da volta do Regis, vai defender novamente o Bugre na Série B. O Regis, aliás, concedeu entrevista coletiva na sua apresentação oficial. Ele começou falando exatamente sobre a expectativa nesta volta ao Brinco de Ouro. Primeiramente, é um prazer enorme estar vestindo essa camisa novamente. Agradecer a confiança do Ricardo, que vem falando comigo diretamente, o próprio presidente, Pastana, né, o carinho da torcida. Isso me deixa muito feliz, né, de estar voltando para um lugar onde eu fui muito feliz. E espero dar continuidade, né, nesse trabalho, junto com meus companheiros. Chego para somar, né? A gente sabe que vai ser um ano bem competitivo e depende só da gente para fazer um grande trabalho, todo mundo no mesmo barco, na mesma linha trabalhando para que a gente possa corresponder às expectativas. E quanto à negociação, igual você disse, cara, eu nunca deixei de falar o meu desejo de voltar. Isso daí foi sempre claro. Minha família, as pessoas mais importantes sabem, né? A gente fica chateado da forma que foi conduzida a negociação pela parte do Coritiba, né? As pessoas sabem, mas estou feliz de ser passado. Agora é um novo momento, é um novo clube, um clube onde eu quero me doar o máximo aí para estar correspondendo às expectativas, igual eu disse, e buscar as vitórias que eu tenho certeza aí que a gente vai ser muito feliz. Em 2021, Regis estava naquele grupo do Guarani que quase conseguiu acesso, bateu na trave. O Regis falou exatamente sobre isso e as lições que podem ser aprendidas para o campeonato deste ano. Cara, batemos na trave, né? Em 2021. A gente queria muito, cara. Você não sabe o quanto. Eu vou falar por mim, os meus companheiros também queriam. E ficou faltando, né? E eu volto com esse objetivo de trabalhar muito, buscar aquilo que... Infelizmente 2021 bateu na trave, mas eu tenho certeza que com os pés no chão, vivendo jogo a jogo, a gente vai buscar esse objetivo. Segundo o Meia Regis, CH, o clima no Guarani é um clima que realmente possibilita o jogador ter mais qualidade no seu rendimento. Ele comparou exatamente com o clima que tinha no Coritiba, que segundo ele não era ruim, mas ele considera o clima, toda esta união aqui na cidade de Campinas em torno do time como um ponto positivo para o Bugre. Me senti muito bem lá no Coritiba, é um grande clube, né? Tem uma torcida muito apaixonada. Eu falei da forma que foi conduzida a negociação com a minha pessoa, entendeu? Quanto ao clube eu não tenho nada para dizer, fui muito feliz lá, né? Sou grato por ter vestido aquela camisa, mas agora eu volto para minha casa, né? Um lugar onde eu me sinto bem, onde as pessoas me acolhem muito bem, né? Tenho carinho e minha família mora perto, então não tenho dúvida aí, igual eu disse, a gente fazendo um grande trabalho aí, a gente vai ser muito feliz. O Regis falou também sobre a torcida, o que ele espera da torcida do Guarani e o que a torcida do Guarani pode esperar dele nesse retorno. Cara, eu agradeço o carinho do torcedor que está aqui presente, né? Isso só me motiva mais e mais, né, em trabalhar e procurar sempre corresponder às expectativas. É um grupo novo, né? Um grupo diferente do que estava em 2021. Acredito que tenha o Diogo e mais alguns ali, né? Mas é bem pouco. Mas, cara, isso aí vai depender só da gente. A gente se juntar ali, sabendo que o objetivo principal é vencer as partidas, né? O pensamento é um só, né? Pelo pouco convívio que eu tive com os atletas,
é um grupo muito bom, né? Então, o que faz o ambiente são as vitórias. Então, a gente vencendo, pegando confiança, né? Com o trabalho do professor, né? Com o suporte da diretoria, que isso tem ajudado bastante e vai ajudar, tenho certeza. A gente vai jogo a jogo aí, buscando as vitórias para que no final a gente possa estar feliz. Palavras, portanto, do Regis, jogador que volta à equipe do Guarani. O Guarani também terá um novo integrante na comissão técnica, o preparador físico Kleber Medeiros. Profissional de 44 anos, já trabalhou no Brinco na comissão técnica de Maurício Barbieri em 2017 e retorna ao Guarani após 5 anos. Ele foi o nome escolhido para substituir o Jackson Schwember, demitido com o técnico Moza durante o Campeonato Paulista. Catarinense, começou a carreira no Criciúma e tem experiência internacional. Foi campeão com o Al-Shahra na Liga dos Emirados Árabes Unidos. O Guarani CH espera a concretização da negociação com o lateral direito Daniel Guedes. O jogador de 29 anos está sem espaço no Juventude e procura uma nova equipe. Ainda há uma divergência nos moldes de contrato. Ele tem vínculo com o clube gaúcho até dezembro. Daniel Guedes chegaria para brigar por posição com o Diogo Matheus na lateral direita. O Bugre também tem para esse setor o Ian Henrique e o Alvarinho. A ideia é fechar com o ala para fechar aí os anúncios da semana. Até o momento são 8 contratações. O goleiro Pegorari, o zagueiro Valber, lateral esquerdo Diego Porfírio, os volantes Matheus Bueno e Lucas Araújo, o meia Regis e os atacantes Lucas Silva e João Victor. Os bilhetes para o jogo de amanhã estão à venda nas bilheterias do Brinco de Ouro, R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. Portanto, os ingressos já disponíveis, o técnico Bruno Pivetti faz hoje os últimos ajustes para a estreia do Bugre na Série B. Falamos do Guarani aqui no Nossa Área. Obrigado, Vlad. Bom, o Regis chegou. Viu, Gleger? Chegou o Regis já tá aí faz tempo, né? Tá. Mas importante que ele foi anunciado. E olha, CH, a gente, né, brinca muito, mas assim, o Guarani, ele espera a definição 100%, porque tem uma parte burocrática, né, em alguns momentos. Eu acho que o Guarani tá errado. Poderia anunciar antes? Claro, o jogador já estava aí, mas eu entendo o Guarani. O que importa é que o Regis já tá aí, já tá se familiarizando. Você acha que ele joga amanhã? Eu acho que não. Eu também acho que vai pro banco até. Provavelmente. Vamos aguardar, como diria aquele. 11h51 agora. Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Acionando o Vladimir Catarino agora para falar da ponte. Fala, Vlad! Oi, CH, vamos falar da ponte agora aqui no Nossa Área. Ponte Preta que joga pelo Campeonato Brasileiro da Série B no domingo lá na cidade de Salvador contra o Vitória. O Gé, jogador eleito como revelação da Série A2 do Campeonato Paulista, prorrogou o seu contrato, o seu vínculo em definitivo com a Macaca por mais 3 temporadas, agora com validade em 30 de janeiro de 2027. O novo contrato do Gé já foi registrado no BID da CBF. Gé agora tem multa para o mercado nacional de R$40 milhões e para o mercado internacional 40 milhões de euros. Portanto, o Gé renovando seu vínculo com a ponte. O técnico Hélio dos Anjos confirmou mais uma vez, afirmou no evento de premiação da Série A2 e confirmou nesse evento, a contratação do volante Samuel Andrade. Falou sobre a necessidade de reforços, mas confirmou a contratação do Samuel Andrade, de 22 anos. O jogador é natural de Americana, atuou em 17 jogos da Série A2 pelo 15 de Piracicaba e marcou 1 gol. Samuel Andrade tem vínculo com o clube de Piracicaba até 30 de novembro de 2023. A diretoria do 15 estendeu o contrato dele até o final de 2025 e o jogador vem por empréstimo para a Macaca. A ponte fica com prioridade de compra dos direitos ao término do empréstimo, com valor fixado em R$1 milhão. O volante começou na base do 15, esteve emprestado ao Cianorte, Pouso Alegre e Votuporanguense antes de retornar a Piracicaba. Quem falou foi o Amaral. O jogador foi destaque da ponte na Série A2 do Campeonato Paulista, traz uma grande expectativa também para a disputa da Série B. O Amaral falou qual foi o seu principal momento até aqui na temporada, qual foi o seu principal jogo que ele considera seu também, da equipe da Ponte Preta, nesta Série 2. Vamos ouvir o Amaral.
Cara, acho que o jogo do Comercial, né, na volta das quartas de final, acho que foi um jogo e do Novo Horizontino lá, né, que acho que foram os 2 jogos, assim, que marcou, assim, pra mim, porque do Comercial a gente precisava fazer o resultado, eu fui muito bem ali na parte defensiva, na parte ofensiva eu fiz praticamente, fui simples, né, coloquei na minha cabeça que eu tinha que marcar, que tinha que dar o sangue pelos meus companheiros, e do Novo Horizontino ainda mais, porque a gente estava com um jogador a menos e eu consegui ali ser importante para o time, assim como todos foram também. O Amaral também falou sobre a expectativa, o que ele espera, o que ele projeta para ele, para Ponte Preta agora na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, acho que a chave depois da comemoração do jogo, do título, acho que já virou, né? A gente já está trabalhando forte, é um campeonato de regularidade, a gente tem que saber que são times de muita qualidade, assim como o nosso também é. Então, creio que a gente vai fazer um ótimo campeonato, se Deus quiser, e vamos atrás do principal objetivo, que é o acesso. Esse, portanto, o volante Amaral, mais um jogador de destaque da Ponte aí na temporada. O técnico Hélio dos Anjos faz hoje os últimos ajustes no time, que estreia sábado às 18 horas em Salvador contra o Vitória, com transmissão da Band para todo o Brasil. Falamos da Ponte Preta, aqui no Nossa Área. Gleger, pra gente encerrar o programa, eu pergunto, o que eu mais recebo de mensagem ou de pergunta é a seguinte: esse time que terminou o Campeonato Paulista, sendo campeão da Série A2, suporta a Série B? O time, sim. Para mim, o time da Ponte, hoje, o time titular, ele é um time competitivo. É só analisar uma peça por peça. Agora, precisa, claro, de um elenco, né? Você não ganha um campeonato apenas com um time. Precisa de um elenco e a Ponte, sem dúvida nenhuma, precisa ir ao mercado. 11h56 em Campinas. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Seara. Experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara. E experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a derrota do Corinthians na estreia da Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida, realizado ontem no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. 2-0 para o Remo, que jogou com Vinícius, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan, Richard, Franco, depois Diego Ivo, Anderson Uchoa e Galdesani, depois Diego Tavares, Paulo Roberto, depois Paulinho Curuá, Pedro Vitor, depois Fabinho, Muriqui, depois Lucas Marques, a equipe do técnico Marcelo Cabo. O Corinthians de Cássio do Queiroz, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Maicon, depois Fausto Vera, Paulinho, depois Matheus Araújo, Juliano, depois Barleta, Yadson, depois Fagner, Pedro, depois Roger Guedes e Yuri Alberto. Depois, a equipe do Corinthians foi comandada pelo técnico Fernando Lázaro. Os gols do jogo: Richard, Franco no primeiro tempo e Muriqui no segundo tempo definiu a vitória do Remo. 2 para o Remo,
0 para o Corinthians, jogo que teve a arbitragem de Ramon Abate Abel. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros. Chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira, prometendo voltar amanhã, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK